Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Sete. Desta segunda-feira até o dia 30 de abril está aberto o prazo para o envio da declaração de imposto de renda. Para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui o professor e contador Sérgio Reis. Professor, muito obrigado pela sua presença. Prazer mais uma vez estar aqui. Professor, eu queria saber primeiramente, para a gente poder contextualizar, o que é o imposto de renda? O imposto de renda, Alexandre, ele é um tributo federal, né? Na verdade, o próprio nome diz já, é imposição, né? É imposto. É um tributo que ele não existe de hoje, de ontem ou de 10, 20 anos atrás. Ele é um tributo que já existe desde a época dos impérios, né? É um tributo que ele é cobrado sobre a renda e sobre os rendimentos das pessoas físicas, também pessoa jurídica, que serve para a manutenção do Estado. Então tem toda uma lógica aí do conceito do tributo, o porquê do tributo. O certo é que ele tem um benefício para a sociedade quando se paga esse tributo. Sim. E por que esse imposto ele deve ser declarado à Receita Federal? Por que a pessoa precisa fazer a declaração da renda dele para a Receita Federal? Todo ano, a Receita ela abre o período para que ajuste o imposto de renda. Na verdade, quando você declara o imposto de renda, você já recebeu a renda, já teve retenções de imposto de renda ou foi enquadrado num critério para pagar esse tributo. Quando você faz o ajuste do imposto de renda, você tem duas opções. Ou vai pagar, ou vai restituir, ou a terceira que é zerar, né? Ninguém paga, ninguém recebe. Sim. Você falou que existem alguns critérios para saber quem pagou ou não, e quem é que deve fazer essa declaração? São vários critérios, tá, Alexandre? Um dos critérios é a renda, né? Aquele que faturou um pouco mais de R$28 mil, sem nenhum tipo de dependentes, né? Ele será obrigado a declarar o imposto de renda. Aqueles que obrigatoriamente tiveram retenção, aqueles que todo mês no seu contra-cheque teve retenção, menor que seja a retenção, ele é obrigado a declarar. Aqueles que têm imóveis acima de R$300 mil, é um caso. Produtor rural que tem um faturamento acima de R$142 mil, mais ou menos, que houve esse faturamento. E o caso daqueles que têm aplicações em bolsa de valores, investimentos em geral. Existem alguns outros critérios pequenos também que passam a ser obrigatórios, mas os principais são esses: a renda anual acima de R$28.500, um pouquinho mais de R$500, aqueles que têm imóveis acima de R$300 mil, que tiveram aplicações financeiras, né? Dinheiro em conta poupança também é considerado, e os que são produtores rurais que têm uma renda superior também. Sim. Esse para pessoa física, existe alguma mudança em relação à pessoa jurídica nesses critérios? Sim, sim. A pessoa jurídica, ela paga o imposto de renda sobre o seu lucro. Ele pode ser uma empresa do lucro real, lucro presumido, e ele tem um cálculo diferenciado. Então, faturou, faz o cálculo com base em uma tabela ou com base em algumas deduções legais para a pessoa jurídica. E o imposto de renda para a pessoa jurídica, ele é menor o percentual, um percentual menor. E as empresas do Simples Nacional são já enquadradas também para pagar esse imposto de renda à pessoa jurídica. Mas o que está abrindo hoje não é o da pessoa jurídica, é o da pessoa física. É da pessoa física. Então, deixar claro que a declaração de imposto de renda que começa hoje, dia 2 de março, e vai até 30 de abril, é da pessoa física. Pessoa que tem o CPF e teve rendas e algum tipo de retenção no seu CPF. Sim. Professor, enquanto nesse período do ano a gente vê muitas notícias, muita gente falando e muitos termos que às vezes a gente não entende. Eu queria saber o que é o imposto de renda retido na fonte, que às vezes a gente vê, não consegue entender muito bem o que é. O que é isso? O imposto retido na fonte. Se você trabalha de carteira assinada para uma empresa, você ultrapassou o limite de R$ 1.908 e alguns centavos, você passa a estar enquadrado na retenção. O que é a retenção? É descontar do seu salário todo mês quando você ultrapassa essa renda e não tenha dependentes e não tenha outros tipos de dedução. Depois que você passou o ano todo tendo o imposto de renda retido, no ano seguinte você faz o ajuste, que é essa declaração de hoje, sim, que começou hoje. Por isso a gente fala, se você teve imposto retido no ano anterior, você obrigatoriamente tem que declarar no ano seguinte. Sim. Então, professor, a gente vai para um rápido intervalo agora
E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a declaração de imposto de renda aqui com o professor e contador Sérgio Reis. Não saia daí.